9 de janeiro de 2024, a filha mais velha de Verônica Kudikova receberá da mãe uma mensagem, após a qual começará uma história completamente diferente. Durante o dia, haverá uma geolocalização e uma frase curta, que depois os investigadores analisarão literalmente palavra por palavra. Mas até aquele momento, nada naquelas férias de janeiro parecia alarmante, e absolutamente nada indicava que um descanso comum em Moscou terminaria daquela forma. 41 anos, vinda de Viasma para visitar a filha mais velha, que naquela época tinha 19 anos e já morava na capital havia algum tempo. A própria Verônica estava divorciada há muito tempo, criava as duas filhas sozinha e trabalhava como padeira. Sua vida seguia de forma estável, sem mudanças bruscas, modesta e previsível. Como depois diriam os conhecidos, era justamente por isso que ela tanto queria mudar algo. Não apenas nos relacionamentos, mas na vida em geral. Recomeçar. Ela e a filha passeavam por Moscou, iam ao cinema, assistiram ao filme Kolop, passavam o tempo juntas da forma como costumam fazer as pessoas que, em poucos dias livres, tentam recuperar tudo o que faltou durante o ano inteiro. Visto de fora, parecia um descanso familiar completamente normal. Em determinado momento, Verônica se registrou no aplicativo Drug Vokrug. Não é Tinder nem Bumble. Não era uma aventura, mas sim comunicação. Talvez atenção, talvez algo mais sério. Um homem escreveu para ela, disse se chamar Nazar. Um nome incomum, mensagens curtas, tom tranquilo, nada que pudesse causar desconfiança. Verônica respondeu. A troca de mensagens continuou por vários dias, e durante esse tempo entre eles se formou aquela sensação de um conhecimento leve, quando a pessoa já não parece totalmente estranha, embora você nunca a tenha visto pessoalmente. Em 9 de janeiro, ele propôs um encontro. Bairro de Pervomaiskaya, à noite. Verônica concordou. Naquele momento, ela não fazia ideia de aonde aquela noite realmente a levaria. A filha sabia aonde a mãe estava indo, e não apenas sabia, como apoiava. A mãe, nos últimos anos, vivera exclusivamente por elas duas, sem nunca se permitir algo pessoal. O primeiro encontro em muito tempo, e a filha entendia perfeitamente. Combinaram que Verônica ficaria em contato, escreveria onde estava, o que acontecia, se estava tudo bem. Era um acordo comum entre mãe e filha adulta, quando uma vai ao encontro de um homem desconhecido e a outra fica em casa esperando. Os papéis como que se inverteram. A filha se preocupa e a mãe tranquiliza. Assim funciona a vida quando numa família estão acostumados a se preocupar uns com os outros. Mais perto do anoitecer, Verônica saiu. Prédios residenciais típicos, pátios que no inverno ficam especialmente vazios. Janeiro escurece cedo e por volta das 9 da noite quase não há ninguém nas ruas. Ela ia ao encontro de uma pessoa que conhecia apenas por mensagens em um aplicativo. Sem sobrenome, sem endereço exato, sem sequer a certeza de que aquilo era de verdade. Toda a informação sobre ele cabia em algumas telas de conversa, e isso bastou para ela concordar com o encontro. Por algum tempo, tudo transcorreu com calma. Verônica escrevia para a filha brevemente, entre uma coisa e outra, como se escreve quando tudo vai bem, só querendo compartilhar. Primeiro, entraram numa loja, compraram mantimentos e bebidas alcoólicas. Depois, ele queria preparar uma noite incomum. Ela não reclamava, pelo contrário, estava gostando de tudo. O homem lhe pareceu diferente dos outros, e isso se sentia pelo tom de suas mensagens. Para alguém que há muito tempo não ia a encontros, aquela era a noite em que tudo se encaixava. Nessa história, Verônica escreveu que desceram ao porão de um prédio residencial na rua Novaya Parkovaya. Soa estranho, mas ela mesma descreveu aquilo como uma espécie de aventura, como algo incomum e inesperado. Naquele mesmo momento, enviou a geolocalização para a filha. Um ponto no mapa, em algum lugar no bairro da Novaya Parkovaya, sem endereço específico nem número do prédio. Apenas uma marcação. Verônica não conhecia aquele bairro de forma alguma.
Todos aqueles pátios, entradas de prédios e passagens entre os edifícios pareciam iguais. Cidade estranha, ruas desconhecidas, e ela mal conseguia se orientar nelas. A filha via essas mensagens e, pelo que parece, naquele momento não se alarmou. A mãe estava em contato, escrevia de bom humor. Nada que gritasse por socorro. A noite parecia apenas uma noite. Nada mais. Por volta de 1 hora da madrugada, o telefone de Verônica silenciou. Não era assinante indisponível, era simplesmente silêncio. As mensagens pararam de chegar, as ligações não completavam, a tela do outro lado como que se apagou. Entre a última mensagem e esse silêncio, passaram-se aproximadamente 2 horas. O que exatamente aconteceu nessas 2 horas no porão da Novaya Parkovaya, naquele momento, ninguém sabia. Manhã de 10 de janeiro. A filha discou o número da mãe. Silêncio. Mais uma vez. E mais uma. O telefone não tocava, não redirecionava para a caixa postal. Simplesmente não respondia. Desligado. Verônica não voltou para casa, não escreveu, não ligou. A partir daquele momento, para a filha tudo mudou definitivamente. Ela foi à polícia. Segundo alguns relatos, ainda de madrugada. Segundo outros, de manhã cedo. A diferença é de algumas horas, mas a essência é uma só. Ela não ficou esperando e não ficou se convencendo de que a mãe simplesmente ficou na casa do pretendente. Foi direto registrar um boletim de desaparecimento. A polícia reagiu, é preciso reconhecer, e mobilizou uma equipe de busca, mas imediatamente esbarrou no problema principal. Não havia endereço exato. A geolocalização se mostrou imprecisa demais para se chegar a um local específico. A equipe começou a varredura, pátio por pátio, porão por porão. O quarteirão ao redor da Novaya Parkovaya são dezenas de prédios, e em cada um há seus porões, andares técnicos, depósitos. Buscavam praticamente às cegas, quadra por quadra. Verônica não foi encontrada. As buscas chegaram a um beco sem saída. E a filha, nesse tempo, muito provavelmente repassava mentalmente, uma vez após outra, cada mensagem daquela noite. Ela mesma deixou a mãe ir, ela mesma combinou de ficar em contato, ela mesma leu aquelas mensagens e não sentiu nelas nada de alarmante. E agora, a tela vazia do telefone e a polícia percorrendo porões alheios sem resultado. E a compreensão, cada vez mais nítida, de que algo deu errado e ela não podia fazer nada a respeito. Até aquele momento, restava a esperança de que tudo se explicaria de alguma forma, de que Verônica entraria em contato, de que o telefone simplesmente descarregou, de que a história se revelaria assustadora, mas com final. Em 12 de janeiro, sexta-feira, 2 dias após o desaparecimento, essa esperança acabou. A polícia durante todo esse tempo continuava as buscas. A filha continuava esperando. O telefone de Verônica permanecia em silêncio. Então veio uma informação. Mas não da equipe de busca, e não da Novaya Parkovaya, onde vinham procurando esse tempo todo. Na rua 16 Parkovaya, junto à cerca de um canteiro de obras, moradores locais notaram um saco de construção. Grande, de tecido grosso, do tipo usado para entulho e necessidades de obra. Dentro estava Verônica. O que foi encontrado não deixava nenhuma dúvida. Não foi um acidente, foi algo completamente diferente. A identidade foi estabelecida rapidamente. Na polícia já havia o boletim registrado pela filha. A busca vinha acontecendo havia dias, e as características, o horário do desaparecimento, o bairro, tudo batia. O comitê de investigação abriu um processo criminal, designou uma perícia. Uma equipe de criminalística foi enviada ao local. Mas o principal, o que chamou atenção imediatamente e que depois se tornaria uma das questões-chave de toda a investigação, foi a geografia. O porão aonde Verônica desceu junto com Nazar ficava na Novaya Parkovaya. Ela foi encontrada na 16A. Entre esses dois pontos, aproximadamente 1,5 km por bairros residenciais. Esse detalhe mudava completamente a compreensão do ocorrido. Um saco de construção, um canteiro de obras, um endereço totalmente diferente. Alguém não apenas fez o que fez.
Alguém depois disso transportou Verônica através de um bairro residencial, à noite, dentro de um saco, passando por prédios, por pátios, por janelas atrás das quais as pessoas dormiam. Isso indicava que o ocorrido não foi espontâneo. Aqui, alguém agiu de forma consciente e metódica, sabendo de antemão o que e como precisava esconder. Os investigadores começaram pelo porão. Identificaram o cômodo específico na 9A Parkovaya, aquele mesmo onde Verônica entrou na noite de 9 de janeiro. Inspecionaram, registraram vestígios, depois traçaram o percurso daquele ponto até o local onde ela foi encontrada, pelos pátios, passagens entre prédios, ao longo de casas residenciais. 1,5 km, a pé, são uns 20 minutos, com carga, consideravelmente mais, de carro, 3 minutos, não mais. Aqui a investigação chegou a uma primeira conclusão importante. A pé, fazer esse deslocamento sem ser notado era praticamente impossível, mesmo à noite. Portanto, muito provavelmente, foi usado um veículo. Paralelamente, os investigadores começaram a visitar os apartamentos da vizinhança. Um saco de construção é um item específico. Uma pessoa comum não tem algo assim em casa. A lógica era simples. Se alguém nos prédios próximos estivesse fazendo reforma, poderia ter um saco desses. E, portanto, era preciso verificar. Verificaram. Os moradores respondiam de forma semelhante. Ninguém estava fazendo reforma. Ninguém viu nada. Uma das moradoras locais, Natália Naumova, disse diretamente para a câmera da NTV: "Metade do prédio é de gente de fora. As pessoas alugam, trabalham, vão embora. Quem mora na parede ao lado, muitas vezes nem sabem." Que tudo poderia ter acontecido em algum lugar naquele mesmo prédio, literalmente atrás da parede. Então a investigação seguiu por outro caminho. Apreenderam as gravações de todas as câmeras de segurança da região. Câmeras de pátio, nas entradas dos prédios, câmeras de lojas. Em algum lugar nessas gravações deveria estar o rosto da pessoa que na noite de 9 de janeiro se movimentava por aqueles pátios. Mas processar esse volume leva tempo, e naquele momento ainda não havia resultados. Do que foi extraído da conta de Verônica no Drug-Vokrug, quase nada de útil foi encontrado. Alguns dias de troca de mensagens, um par de combinações sobre o encontro e nada mais que pudesse levar a investigação a uma pessoa específica. Enquanto os criminalistas trabalhavam com as gravações das câmeras, a investigação paralelamente verificava todas as versões possíveis. Checavam a segurança nas portarias dos prédios, verificavam se algum morador dos edifícios ao redor poderia estar envolvido, trabalhavam a hipótese de que Verônica poderia ter sido transportada não pelo lado de fora, mas por dentro do próprio prédio. Naquela fase, nada era descartado. Cada versão era investigada, cada detalhe registrado. O problema era que todas essas versões se baseavam exclusivamente em suposições. Não havia testemunhas nem evidências que apontassem em uma direção clara. A investigação parecia ter batido contra uma parede, onde informação havia em abundância, mas respostas, nenhuma. Os fatos estavam nas câmeras. Quando foram processadas, foram justamente essas gravações que fariam todo o caso avançar e dariam à investigação aquilo que faltava o tempo todo: um rosto concreto e um percurso concreto. O processamento das gravações levou vários dias, mas quando a imagem finalmente se completou, a investigação obteve a resposta. Um homem que na noite de 9 de janeiro caminhava pelos pátios no bairro da 9A Parkovaya, primeiro ao lado de uma mulher, depois já sem ela. As câmeras registraram o percurso, o horário, a aparência. A partir daí, foi questão de técnica. Bancos de dados, registro migratório, cruzamento com cadastros. A identidade foi estabelecida com relativa rapidez. Shakhnazar Ishbaev, 35 anos, cidadão do Uzbequistão. Vivia em Moscou havia alguns anos, trabalhava em obras. Foi ele quem se revelou o tal Nazar do aplicativo. Nazar era simplesmente uma abreviação de Shakhnazar. Verônica, muito provavelmente, nem suspeitava que conhecia apenas metade do nome. Isso se conectou a tudo que a investigação já sabia e uniu os detalhes dispersos em uma única cadeia.
o saco de construção, o porão de um prédio residencial. Trabalhadores de obra têm acesso a espaços técnicos, têm chaves, sabem quais portas estão abertas e quais porões ficam vazios à noite. O canteiro de obras na 16A Parkovaia, um território de trabalho, onde uma pessoa assim não levantaria qualquer suspeita. Tudo que inicialmente parecia um conjunto aleatório de detalhes se encaixou em um sistema compreensível. Ele não estava naqueles lugares por acaso. Ele os conhecia, os utilizava e entendia como aquele bairro funcionava por dentro. Por um lado que os moradores comuns simplesmente não enxergam. Havia uma circunstância que anulava todos os planos imediatos da investigação. Ishbaev já não estava em Moscou. Não estava sequer na Rússia. Em 10 de janeiro, literalmente no dia seguinte ao que aconteceu no porão, ele passou pelo controle de passaportes no aeroporto de Vnukovo. Embarcou em um avião e voou para o Uzbequistão. Se reconstruirmos a cronologia, fica claro o quão apertado tudo foi no tempo. Enquanto a filha de Verônica registrava o boletim na polícia, ele provavelmente já estava a caminho do aeroporto. Enquanto a equipe de busca percorria os porões da 9A Parkovaia, ele fazia o check-in do voo. Enquanto alguém tentava ligar para o telefone desligado, ele estava na sala de embarque. Um único dia. Isso bastou para desaparecer completamente do país. A identidade do suspeito só foi confirmada por volta de 15 de janeiro, quando finalmente foi estabelecida. 5 dias de vantagem. A essa altura, Ishbaev já estava em seu país de origem, em outro país, fora da jurisdição russa. Se a passagem foi comprada com antecedência, as fontes abertas não informam. Mas a própria velocidade diz muito. Entre os acontecimentos no porão e o embarque no avião passaram-se menos de 24 horas. Isso não se parece com pânico, nem com fuga de última hora. Possivelmente, antes mesmo de Verônica sair de casa para aquele encontro. Os investigadores começaram a preparar um pedido internacional, mas entre a Rússia e o Uzbequistão há procedimentos de aprovação, canais diplomáticos. Essas coisas não se resolvem rapidamente, e naquele momento era completamente incerto quanto tempo levaria e se seria possível trazer Ishbaev de volta ao território onde havia um processo criminal contra ele. Em meados de janeiro, o caso ultrapassou em muito a escala de um bairro, e as manchetes se sucediam: encontro no porão, saco de construção, suspeito fugiu do país. A história caiu naquele tipo de notícia que as pessoas encaminham umas às outras com as palavras "Você viu isso?" E a partir daquele momento, a pressão sobre a investigação se tornou completamente diferente. Cada dia sem resultado agora estava à vista de todos, e cada pergunta sem resposta soava cada vez mais alta. O chefe do comitê de investigação, Alexander Bastrikin, assumiu o controle pessoal do caso. Isso significava uma coisa: os de cima notaram. Quando o chefe do comitê de investigação assume o controle de um caso, é um sinal para toda a equipe investigativa: outros recursos, outra atenção e outros relatórios. Cada passo agora sob observação e cada decisão requer justificativa. Yulia Ivanova, assistente sênior do chefe da diretoria principal de investigação do Comitê de Investigação de Moscou, confirmou publicamente: o processo foi instaurado, uma perícia médico-legal foi designada. A causa exata do que aconteceu com Verônica naquele momento não foi oficialmente divulgada. As perícias estavam em andamento, mas os resultados permaneciam sigilosos, sem chegar à imprensa. Havia ainda outra pergunta que os jornalistas faziam abertamente, mas para a qual nunca obtiveram resposta. Verônica teria sido submetida a algo mais, além daquilo que levou ao desfecho fatal? Houve naquela noite algo que ultrapassava os limites até mesmo daquele caso? A resposta em fontes abertas até hoje não existe. A perícia, se produziu resultado, permaneceu nos autos do processo. E, publicamente, ninguém jamais comentou esse tema. A investigação se calava, e os jornalistas podiam apenas supor o que exatamente os especialistas registraram durante o exame. E na internet, enquanto isso, começou um processo completamente diferente. As pessoas já sabiam o suficiente.
Encontro, porão, mensagem para a filha, saco junto ao canteiro de obras, voo saindo de Vnukovo. Isso bastou para proferirem sua própria sentença. Só que não contra quem deveriam. A história chegou aos feeds de notícias, milhares, sob cada matéria, em cada canal do Telegram, em cada rede social, a esmagadora maioria sobre a mesma coisa. Que mulher normal vai a um encontro num porão? A culpa é dela, não tinha que ficar conhecendo gente na internet. 41 anos em site de namoro, o que ela esperava? Tinha que ter pensado com a cabeça. Nem compaixão, nem raiva contra quem fez aquilo. Raiva contra ela, contra Verônica, contra a mulher com quem tudo isso aconteceu. Como se ela tivesse escolhido esse desfecho, como se soubesse de antemão como a noite terminaria, e mesmo assim foi. Uma das conhecidas de Verônica contou aos jornalistas. Ela adorava sites de namoro, em cada aplicativo tinha um perfil. Essa citação foi espalhada por dezenas de veículos, apresentada não como um detalhe biográfico, mas como um diagnóstico, como uma explicação pronta para tudo o que aconteceu depois. Dependência de atenção, falta de critério, ingenuidade. Ela mesma escreveu para a filha que estava tudo bem. Ela mesma mandou a geolocalização do porão e nem percebeu que aquilo não era normal. A internet proferiu seu veredicto com rapidez e convicção. Uma mulher crédula de uma cidade pequena que buscava amor onde não devia. Conheceu um estranho por um aplicativo. Foi atrás dele até um porão e pagou pela própria estupidez. Essa versão se tornou a principal. Não na investigação, mas nas cabeças, que começou a parecer a única verdade possível, embora na realidade não fosse a verdade, e sim uma construção conveniente que permitia às pessoas explicarem para si mesmas o ocorrido e se acalmarem. Porque se a culpa é dela, então comigo isso não acontece, então eu sou mais inteligente, mais cautelosa, eu nunca faria algo assim. Era justamente nisso que estava a principal armadilha dessa versão. E o quadro real daquela noite, naquele momento, ainda ninguém conhecia. Enquanto a internet proferia seu veredicto, começaram a falar aqueles que conheciam Verônica, não pelas manchetes. Suas palavras soavam de forma completamente diferente. A parenta Ekaterina Dubova disse de forma breve: era muito bondosa, iluminada, uma pessoa muito boa. Ela não explicou, não justificou, não entrou em debate com os comentaristas. Simplesmente disse como Verônica era de verdade. Uma vizinha de Viasma falou com outras palavras, mas sobre a mesma coisa. Ela queria uma felicidade simples de mulher, mas era confiante demais. E acrescentou, como se convencendo a si mesma: eu não acredito que ela não está mais aqui. Nessas palavras não havia tentativa de convencer ninguém. Era a dor de pessoas que perderam uma pessoa concreta, viva, conhecida. Verônica trabalhava como padeira, acordava cedo, sovava a massa, assava pão. Gostava de cozinhar, não como hobby para Instagram, mas como parte da vida cotidiana. Sem grandes planos, uma vida comum, cujo principal sonho era que alguém aparecesse ao seu lado. Nisso, não havia nada de risível e nada de estúpido. Era simplesmente humano. Dela ficaram 2 filhas. A mais velha, aquela mesma a quem ela foi visitar em Moscou, a que recebeu a mensagem do porão, a que foi à polícia quando a mãe não voltou. A mais nova ficou em Viasma. Entre a enxurrada de comentários na internet e as vozes de quem conhecia Verônica pessoalmente, havia um abismo. As pessoas na rede discutiam uma mulher sobre quem não sabiam absolutamente nada. Proferiam veredictos com base em uma manchete, em algumas linhas de um feed de notícias. E aqueles que a conheciam de verdade simplesmente não conseguiam assimilar que aquilo aconteceu. Mas os próximos de Verônica não apenas lamentavam. Em determinado momento, alguns deles começaram a dizer outra coisa. Não sobre a confiança dela, nem sobre os sites de namoro. Começaram a contar como tudo realmente aconteceu. Uma versão que absolutamente não coincidia com o que a internet discutia. Conhecidos de Viasma não foram discutir o ocorrido nos comentários, nem debater com ninguém nas redes sociais. Procuraram jornalistas diretamente.
Disseram algo que no espaço público até aquele momento ninguém havia pronunciado. Verônica foi arrastada para o porão à força. Ela não foi lá voluntariamente. Nunca iria. Os conhecidos foram categóricos. Voluntariamente, com um estranho, ela jamais desceria a lugar nenhum. Ele a arrastou e fez o que fez. Isso soou como uma refutação direta de tudo que até então se discutia na internet. Não uma mulher ingênua que foi a um encontro no porão, mas alguém que foi levada, ou puxada, ou encurralada até lá. Um quadro completamente diferente, que mudava absolutamente tudo. Mas imediatamente surgiu uma contradição que não podia ser simplesmente ignorada. Afinal, a própria Verônica escrevera para a filha, com suas próprias palavras, sobre uma noite incomum, sobre o porão. O tom das mensagens era tranquilo. Nenhum pânico, nenhum pedido de socorro. Se ela foi realmente levada à força, por que as mensagens soavam assim? Os conhecidos não explicaram essa discrepância diretamente, mas de suas palavras deduzia-se. Ou Verônica escrevia já sob coerção e tentava não demonstrar medo, ou enviou aquelas mensagens antes de compreender o que realmente estava acontecendo, quando tudo ainda parecia incomum, mas não perigoso. O porão podia parecer uma surpresa estranha, porém inofensiva, até o momento em que a porta se fechou atrás dela. Aí já era tarde demais. Aqui o espectador ouve pela primeira vez a versão que vira todo o quadro de cabeça para baixo. Não estupidez, mas armadilha. Não encontro, mas emboscada. Mas até então eram palavras contra palavras. Conhecidos de Viasma contra as mensagens no telefone. Para que isso deixasse de ser opinião e se tornasse fato, era preciso uma prova. E essa prova existia, nas câmeras. No fluxo de notícias, esse detalhe quase passou despercebido. Mencionaram de passagem. Moradores locais encontraram. Sem nome, sem detalhes, sem contexto. Simplesmente encontraram. Mas os conhecidos de Verônica contaram muito mais, e foram justamente suas palavras que permitiram entender o que realmente aconteceu naquela noite. O saco de construção junto à cerca do canteiro de obras foi visto por uma mulher, moradora daquele prédio. Ela saiu ao pátio, notou algo que antes não estava ali, se aproximou. Na prática, interrompeu algo que ainda não havia sido concluído. Os conhecidos de Verônica disseram diretamente aos jornalistas: graças a essa mulher. Se não fosse ela, só encontrariam na primavera, quando a neve começasse a derreter, quando o cheiro se tornasse óbvio demais. Depois de 2, 3 meses. Todo esse tempo ninguém saberia onde estava Verônica, nem o que lhe acontecera. Esse detalhe mudou absolutamente tudo. Porque o saco junto à cerca não era o ponto final, mas um ponto intermediário. Quem levou Verônica até a 16 e a Parkovaia claramente não planejava deixá-la à vista de um prédio residencial. Ali havia terra, maquinário, entulho de construção, um lugar onde se pode esconder de forma que nunca mais fosse encontrada. Provavelmente, o plano era exatamente esse: enterrar, camuflar, fazer com que não restassem vestígios. Mas algo deu errado. Alguém apareceu no pátio no momento inoportuno. Ele largou o saco e foi embora. Não conseguiu terminar o que pretendia. Agora, se olharmos para toda a cadeia como um todo, ela se estruturava de forma completamente diferente. Uma sequência: o porão ao qual já tinha acesso antecipado, o saco preparado antes do encontro, um veículo para o transporte, o canteiro de obras escolhido como local para a ocultação, a fuga via Vnukovo na noite seguinte. Cada etapa preparada, cada passo seguinte, uma continuação lógica do anterior. Apenas uma mulher aleatória no pátio interrompeu esse plano. Os conhecidos de Viasma não apenas duvidavam da versão do encontro. Eles sabiam de algo que não constava em nenhuma reportagem. Ou alguém lhes contou, ou de alguma forma viram por conta própria. O que relataram aos jornalistas do AIF virou toda a história de ponta cabeça. Nas gravações de videomonitoramento, é possível ver Ishbaev andando atrás de Verônica. Não ao lado dela, não de mãos dadas, mas atrás, perseguindo, seguindo. E mais tarde, pelo mesmo trajeto, porém na direção oposta, ele passou novamente.
sozinho, com uma pá. Isso destruiu tudo que até então se discutia na internet. Na primeira passagem, ele vai atrás da mulher. Na segunda, retorna com um instrumento com o qual pretendia enterrar o que restara dela. Depois disso, falar em algum tipo de encontro que deu errado tornou-se simplesmente impossível. Não foi uma noite que terminou em tragédia, não foi um surto de raiva nem um conflito doméstico, como gostam de formular nos boletins policiais. Ele a seguiu até o porão, sabia aonde a conduzia, sabia o que faria em seguida, entendia de antemão que precisaria de uma pá. Agora, todas as mensagens de Verônica para a filha, sobre a noite incomum, sobre o porão, aquela geolocalização, se liam de forma completamente diferente. Muito provavelmente, ela as escreveu antes de perceber o que realmente estava acontecendo, ou já compreendendo, mas tentando não assustar a filha. Isso não sabemos com certeza, mas as câmeras registraram aquilo que não estava nas mensagens. Ele não a convidou, ele a perseguiu. Aqueles que diziam que a culpa era dela não sabiam de nada disso. Julgaram pela troca de mensagens, pelas manchetes, pela própria convicção de que uma mulher adulta deveria saber aonde está indo. Ela, possivelmente, não estava indo a lugar nenhum voluntariamente. Estava sendo conduzida. Quando as câmeras colocaram tudo em seus lugares, a cadeia já não parecia uma coincidência de circunstâncias, mas sim uma montagem. Elemento por elemento, passo a passo. O aplicativo Drug4Krug foi usado não para conhecer pessoas, mas para selecionar. Propor um encontro à noite, tudo parecia inofensivo. Mas do outro lado daquela conversa estava uma pessoa que já sabia como aquela noite terminaria. Uma mulher de outra cidade, que não conhecia o bairro, não conhecia ninguém ao redor e não se orientava na escuridão entre pátios todos iguais. Condições ideais para quem sabe de antemão o que vai fazer em seguida. Os conhecidos de Verônica disseram uma frase que, em essência, encerra qualquer discussão. Se uma pessoa tem um objetivo, ela vai alcançá-lo. Seja cautelosa. Não importa que você tenha escrito para sua filha e mandado a geolocalização. Contra alguém que se preparou com antecedência, isso não é proteção. É ilusão de proteção. A investigação encaminhou um pedido de extradição ao Uzbequistão. O procedimento entre os países existe, mas é complexo e demorado. Das fontes abertas, até o momento das últimas publicações, nenhuma informação sobre a detenção de Ishbaev surgiu. Nem confirmação, nem negação. Silêncio. O caso continua sob o controle de Bastrikin, e controle não é veredicto nem sentença, e entre a atenção e o resultado, às vezes passam-se anos, e às vezes simplesmente nada acontece. Ele me levou a um porão. A geolocalização em anexo. Ela mandou o ponto no mapa, fez tudo o que podia, manteve contato, escreveu, explicou onde estava e o que acontecia. A filha fez tudo certo. Combinaram com antecedência, ela acompanhava as mensagens e, quando a comunicação se interrompeu, não esperou até amanhã e foi direto à polícia. A polícia também agiu. Aceitaram o boletim, mobilizaram a equipe de busca, iniciaram as varreduras. Cada um em seu lugar fez o que devia. Ainda assim, não foi suficiente. Quem naquela noite agiu segundo um plano conhecia aquele bairro por dentro e sabia que em poucas horas estaria no aeroporto. Ele tinha tudo pensado. Verônica tinha uma mensagem no telefone e um ponto no mapa que se mostrou impreciso demais para salvá-la. Padeira de Viasma, mãe de 2 filhas, queria recomeçar. Mandou a geolocalização e, mesmo assim, não foi o bastante. Segundo os dados disponíveis, Shakhnazar Ishbaev continua no Uzbequistão. Não há informações sobre sua detenção. Queridas espectadoras e queridos espectadores, o tema do vídeo de hoje foi muito sério. Casos como este têm se tornado muito mais frequentes. Nosso apelo é apenas por vigilância e atenção consigo mesma e consigo mesmo. Pedimos encarecidamente, marquem encontros em lugares movimentados. O que vocês acham deste vídeo? Escrevam nos comentários, deixem seu like, inscrevam-se em nosso canal. Até a próxima!